Olá amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro, hein? Chegando ao fim, terminou a 31ª rodada e olha, os 4 primeiros colocados, Coritiba, Botafogo, Avaí e Goiás, continuam por ali e o CRB colando. O Vasco deu mais uma tropeçada e a situação é a seguinte: me parece que dificilmente os 4 primeiros colocados perdem a colocação até a 38ª. Faltam 21 pontos ainda. Mas o CRB tá ali, hein? O CRB tá ali e é o principal possível invasor do G4. Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado. Série D, Série C, Série B, Série A, clubes, enfim. Tá sempre ali, então por isso que é legal você ativar o sininho, que você é informado cada vídeo novo. E principalmente dê sua opinião, dê seu like, dê sua informação. Vamos começar então com a 31ª rodada da Série B, falando do líder Coritiba, que nessa rodada ganhou fácil do Sampaio Corrêa. Vamos lembrar que o Sampaio esteve muito tempo no primeiro turno, principalmente dentro do G4. Chegou a ser um time difícil, um time que brigava ali pelas primeiras colocações, que estava nas primeiras colocações e de repente deu aquela desabada. O Coritiba fez com o Wagninho, com o Léo Gamalho, que foi a 14, encolou no Edu, hein? Ele é o vice-artilheiro, o Edu do Brusque tem 16. O Léo Gamalho agora foi a 14. E aí a briga continua cada vez melhor. E principalmente, hein, o Coritiba vai dando uma sossegada. Ele agora foi a 57 pontos. Lembrando que sempre com 62 pontos os times acabam subindo. Mesmo até que foi o 4º colocado. Geralmente 62, 63. O Coritiba já tem 57. Faltam 7 rodadas. Então está numa situação tranquila. E o Sampaio deu aquela desabada. É o 10º com 40. Está 12 do G4. Ah, mas tem 21 pontos em disputa. Mas já era, né? Infelizmente, para a Bolívia querida, já era. O vice-líder continua sendo o Botafogo, que assim como o Coritiba, também venceu por 3-0. Pegou o Brusque. O Brusque, hein? Olha, tô achando que o Brusque... Alguém vai sair ali, ou Londrina, ou Vitória. Alguém vai acabar escapando e o Brusque vai acabar caindo, hein? Ainda mais que perdeu aqueles 3 pontos pelo imbecil conselheiro que chamou o Celcinho do Londrina de macaco. Perdeu 3 pontos por causa desse imbecil. E o time... não consegue engrenar. Bom, o Botafogo não tem nada a ver com isso. Fez 2 com o Rafael Navarro, que também foi a 14, hein? O Rafael Navarro tá fazendo gols, fez 2. O Marco Antônio fez mais um. Botafogo 3-0. Coritiba 57 primeiro, Botafogo 55 segundo. A briga pelo título tá aberta. 2 pontinhos só. Tem 21. Briga que promete. Quem tá colando e venceu também é o Avaí, o 3º colocado, que agora tem 53 pontos. Teve dificuldade, mas jogou melhor que o Cruzeiro. Fez 1-0 já no segundo tempo, na reta final do segundo tempo, gol do Lourenço. Vitória merecida. Então 57 Coritiba, 55 Botafogo, 53 Avaí. Tá na briga pelo título também, não só pelo acesso. Então o Avaí tá ali. E quem deu aquela pequena tropeçada do G4 foi o Goiás, mas empatou fora de casa com o Londrina. Londrina, que foi campeão paranaense semana passada, conquistou o título paranaense, mas não consegue sair da zona do rebaixamento. Até por isso, nessa reta final é difícil jogar com Londrina lá no Estádio do Café em Londrina. O Goiás foi lá, empatou, fez um pontinho, tem 52. 1 a menos que o Avaí e 2 a mais que o CRB. Continua no G4, empatou fora de casa. E o Londrina foi a 32 e tem 3 a menos que o Brusque. Tá na caça ali para sair. Tá tentando. Bom, eu acho que o Londrina tem totais condições, até porque o Brusque vem desabando. Então dos 4 continua o mesmo, Coritiba 57, Botafogo 55, Avaí 53, Goiás 52. Quem tá na cola? O CRB. O CRB tem 50, 2 a menos só que o Goiás, 3 a menos que o Avaí. Se você pegar principalmente o 3º e 4º, a briga do CRB é sempre importante. E o CRB empatou com o Vila fora de casa, ele deu essa tropeçadinha. Se ele tivesse vencido a coisa tava feia, hein? Foi jogar com o Vila lá em Goiânia, o Vila também vem saindo daquela situação confusa, né? Então o Vila... O CRB tem 50, está na 5ª colocação. O Vila, com esse pontinho, foi a 39, 11º também, está bem distante da zona do rebaixamento. Esqueci de falar do Cruzeiro, que perdeu do Avaí. O Cruzeiro ele está na 12ª colocação, os mesmos 39 do Vila. Então o Vila 11º, 39, o Cruzeiro 12º, 39. Já era para o Vila, pro acesso, vai para o 3º ano seguido na Série B o Cruzeiro, certo? Bom, o Vasco teve uma grande oportunidade, ele é o 6º colocado com 47, está a 5 do G4. Ele foi jogar com o Náutico lá nos aflitos,
em Recife e abriu 2-0. Dois erros na defesa do Náutico, 2 erros. O Nenê fez o primeiro e o Nenê deu pro Cano o segundo gol. O Vasco fez 2-0. A situação estava tranquila e tal, mas aí o Vinícius descontou no final do primeiro tempo e o Iago no segundo tempo fez 2-2. Moral da história, o Vasco 47, um pouco mais distante do G4, e o Náutico na 9ª colocação com 45, 2 a menos. Ah, mas tem 21 pontos ainda, Demar, 7 rodadas. Claro que dá. Mas, poxa, você tem que pensar que todo mundo vai tropeçando e só esses aí vão ganhando posições. É mais complicado, mas vamos lá. Vamos aguardar. O Vasco tá na briga aí, pelo menos. O torcedor do Vasco não perde as esperanças. O Guarani perdeu. Olha que o Guarani fez 1-0 em cima do Confiança, que é o time que mais, nas últimas 8 partidas, acho que o Confiança ganhou 5 ou 6. É o time que estava lá embaixo, destroçado, que nem o Brasil, praticamente rebaixado, e vem sonhando. O Guarani fez 1-0 com o Bruno Sávio. Aí depois perdeu um jogador expulso. O Neto Barola empatou cobrando pênalti. E aí, com 2 jogadores expulsos, aí o William Santana já nos acréscimos fez a vitória do Confiança. Guarani com 46, 7º colocado, passou a ser 6 do G4. Eu acho difícil. Claro que é possível, mas é difícil. Acho muito difícil. E o Confiança com 31 tá só a 4 do Brusque. Continua na batalha aí, bela reação do Confiança, hein? Já o CSA, outro que perdeu na rodada, perdeu do Operário por 4-2 lá em Alagoas, no Rei Pelé. O De La Torre e o Renato Cajá. Olha, essa partida foi esquisita. O Operário fez 1-0 com o Felipe Garcia. O De La Torre e o Renato Cajá viraram o jogo pro CSA. Aí o Paulo Sérgio cobrando o pênalti, 2 gols do Rodrigo Pimpão. O Operário virou. Olha que situação. O CSA foi ao 8º, 45 pontos. Né, tá 7 do G4, difícil também. E o Operário, que vinha ali correndo risco até de rebaixamento, foi a 38, 14º, deu aquela respirada. Bom pro Operário. O 10º é o Sampaio, que eu falei para vocês, já tinha perdido o jogo pro Coritiba. O Vila 11º, o Cruzeiro 12º, o Rema 13º com 38, porque perdeu da Ponte lá em Belém. Olha que vitória espetacular da Ponte. A Ponte era a primeira ali, 16ª, a primeira fora da zona do rebaixamento. Vinha de uma derrota em casa pro Náutico. E aí ela foi, vence 1-0 no Remo, fora de casa, gol do Marco Júnior logo no primeiro tempo, suportou a pressão do Remo, o Ivan, o goleiro, catou muito, e aí a Ponte Preta foi a 37 pontos, passou o Brusque, agora é 15ª. Deu aquela respiradinha. O Remo tem 38, um ponto acima que a Ponte, também tá aqueles 6 pontos da zona do rebaixamento, todos têm que tomar cuidado. Mas essa vitória foi importantíssima para a Ponte Preta, porque a situação não é fácil não. Já o Vitória pegou o Lanterninha Brasil, fez 4-0. Fabinho, David 2 e Roberto. O Vitória deu uma aliviada, ele continua na 18ª colocação, mas com os mesmos 32 pontos do Londrina e 3 a menos só que o Brusque. Então até por isso, essa vitória foi espetacular e o Brasil está rebaixado. 20 pontos, ele vai a 41 só, se ele vencer todos os seus jogos. O Brasil é a lanterna com 20, está rebaixado. Bom, vamos falar da 32ª rodada, porque se terminou ontem, no domingo, dia 24, a 31ª, ontem também teve um joguinho já pela 32ª rodada. E quem entrou em campo foi o Brusque. O Brusque perdeu do Vila, em casa. Olha que situação. O Vila fez 3-2 e gols do Cleiton 2 e do Diego Tavares. Garcês e Tony descontaram pro Brusque. O Brusque pode ser superado nessa rodada pelo Londrina e o Vitória, hein? Pode ser que os dois podem chegar no mesmo número de pontos e aí vai na... Vamos ver, o Londrina vai pegar o Confiança fora de casa. Situação complicada, hein? E o Vitória vai pegar a Ponte em Campinas. Mas enfim, o Brusque tem que tomar cuidado. Vamos falar então dessa 32ª rodada, que começou ontem, no domingo, com a vitória do Vila Nova por 3-2 em cima do Brusque. Aí amanhã, terça-feira, dia 26, nós temos CRB e Coritiba. Olha que esse é o jogo pro CRB. Pega o primeiro e é o 5º. E aí ele pode até terminar essa rodada dentro do G4. Então, terça-feira, jogão, esse eu não perco, lá no Rei Pelé, CRB e Coritiba, 19 horas. E aí às 21h30 vem outro jogaço. Em Goiânia, Goiás e Botafogo. Olha que coisa, você vai pegar o Botafogo o segundo, o Goiás o 4º, o CRB o 5º, Curitiba o 1º. Podemos ter mudanças no G4 nessa rodada na terça-feira já, hein?
Goiás e Botafogo, 21h30 em Goiânia. CRB e Coritiba, 19 horas em Maceió. Terça-feira decisiva. Aí vamos para quinta-feira, temos Sampaio enfrentando o Guarani. Dois times que estão meio desesperados, mas para o Guarani ainda a chance é ganhar da Bolívia querida lá. E é a mesma coisa para o Sampaio Correia. Aí na quinta, às 21h30, o Cruzeiro pega o Remo. Esses times de meio de tabela já não brincam por mais nada. Eu entendo que não tem risco de rebaixamento, mas enfim, precisam fazer seus pontinhos. E às 21h30 da quinta-feira, o Brasil pega o Náutico. Rebaixado o Brasil, lanterna e tal. O Náutico que vem tentando se recuperar, veremos. Aí sexta-feira nós temos o duelo do Operário, que venceu bem o CSA fora de casa, diante do Avaí, o terceiro colocado. Você vê que os 4 primeiros colocados têm jogos difíceis junto com o quinto. Essa rodada pode de repente ser boa para o Vasco, que na próxima sexta-feira pega o CSA, em São Januário, 21h30. Jogo decisivo para os dois. Quem perder... E para o Vasco, como tem esses confrontos difíceis no G4, é hora de colar, Vasco. No sábado nós temos a Ponte enfrentando o Guarani às 16 horas e termina essa rodada no próprio sábado, onde tem os dois times da zona de rebaixamento, Confiança e Londrina. E claro, sábado eu venho com todo o boletim da 32ª rodada, já projetando a 33ª. Forte abraço a todos, até a próxima!